Cumprimento a todos vocês que estão aí olhando para a gente, em nome do nosso secretário Luiz Castro, em nome do secretário pedagógico Raimundo Barradas, em nome do nosso diretor do departamento Newton Carlos. Eu me chamo Andréa Bandeira, bom dia a todos e todas. Eu sou gerente da Gerência de Atendimento Educacional Específico e da Diversidade. A nossa gerência trabalha com 4 coordenações: a coordenação de educação de jovens e adultos, a coordenação ambiental, a coordenação de educação do campo e a coordenação de atendimento específico, da educação específica. Ainda na área de diversidade, nós trabalhamos com os temas da educação para relações étnico-raciais e a educação em direitos humanos, que hoje estamos aqui para apresentar a primeira palestra deste ano para vocês, do nosso PEP, que é o Projeto Educando para a Igualdade. A gerência acredita que é esse o caminho do diálogo, das rodas de conversa, das palestras com nossos alunos, junto aos seus professores, para desenvolver os nossos temas de direitos humanos e uma cultura de respeito à dignidade humana, na promoção, na vivência dos valores como liberdade, solidariedade, justiça, cooperação, tolerância da paz. Então, o nosso projeto, que é o Educando para a Liberdade, ele desenvolve uma série de atividades, em especial as palestras na capital e no interior. Nós vamos agora vocês vão ouvir agora a professora Leonise Albuquerque, que é coordenadora das atividades do PEP, que vai fazer uma breve explicação do que é o projeto para vocês. Bom dia, aproveitem, viu? Estamos aqui para vocês. Bom dia, interior do Amazonas, bom dia, professores, alunos, gestores e demais colegas da Rede Estadual de Ensino. É um prazer estarmos aqui. Você é, hoje, o privilegiado de receber, assim, de primeira linha, essa palestra sobre o bullying no espaço escolar, através do projeto Educando para a Igualdade. É um projeto que nasceu no coração da SEDUC para levar as temáticas de direitos humanos, cidadania, temáticas que envolvam a vida, a conduta, a atenção dos nossos alunos. É um trabalho para a vida. São pautas, temáticas que caem em vestibular, que caem no dia a dia do cotidiano da escola, da nossa casa, das nossas emoções. Então, é um universo de possibilidades e oportunidades para você, querido aluno, querido professor, de estar se aprimorando, de estar acumulando conhecimento. O PEP, Projeto Educando para a Igualdade, trata do bullying, da violência doméstica e familiar, da questão do idoso, da questão das desigualdades de gênero e demais temáticas que envolvem direitos humanos. Então, quando você ouvir pela tela ou pelos e-mails algo envolvendo o PEP, Projeto Educando para a Igualdade, você já vai ter na mente que está se referindo a temáticas de direitos humanos e cidadania. Esse projeto, ele é voltado para o atendimento de você, querido aluno, professores, gestores, enfim, toda a comunidade escolar, para estar informado, para sensibilizar. A nossa meta, assim, macro, é formar uma multidão de divulgadores dessa ideia, uma ideia da convivência e da paz, uma ideia da solidariedade, uma ideia de um ambiente escolar pacífico, harmonioso, solidário, afetivo. E você hoje está sendo conclamado para formar esse grupo conosco, para participar e para desenvolver essas temáticas aí no teu município, porque eu sei que aí não é tão diferente quanto Manaus. Nós temos muitos casos de bullying, que hoje a nossa temática é essa, tá? E eu sei que aí também acontece essa violência, mas você vai poder hoje se informar, sensibilizar a comunidade escolar, divulgar na tua escola os demais alunos que não têm a oportunidade de estar hoje aqui conosco, e também, na necessidade, entrar em contato conosco. Ao final da palestra, estão os nossos contatos, meu e da professora Andréia, e o meu e-mail também, onde você poderá colocar suas dúvidas, onde você poderá solicitar apoio para as tuas dificuldades aí na escola. Também foi encaminhado para você
é uma avaliação via e-mail, que você pode preencher, tá, com o teu grupo que está aí com você, e nos enviar, escanear e nos enviar pelo e-mail também que foi encaminhado. Tá? Então, eu conto com a tua participação, eu conto com a tua atenção. Essa é uma primeira de muitas temáticas que estaremos aqui conversando com você, trocando essa ideia, tá? Tentando formar, junto com você, uma equipe educacional que realmente combata a violência no ambiente escolar e em todos os níveis sociais. Tá? Você é nosso grande parceiro aí, conto com você. Vamos agora começar a nossa palestra. Se você tem alguma pergunta, não se apresse, tá? Faça, ao final nós estaremos respondendo os teus questionamentos, tá? Tirando as tuas dúvidas. Estamos hoje conosco para fazer essa palestra a professora Vanessa Cristina. Ela é uma colega que vem militando há anos já dentro da escola nessa temática do bullying. Então, ela traz uma experiência dessa vivência, o que é o bullying, como acontece no ambiente escolar, quem é essa pessoa que comete essa violência, quem é aquele que recebe essa violência, ou que sofre a violência, melhor dizendo. E o que fazer diante dessa problemática? Que essa é a nossa grande dúvida. O que fazer quando eu percebo na minha escola que essa violência está instalada? Tá? Então, a professora Vanessa vai estar aqui conosco, já falando sobre isso, e você fique ligado conosco, tá? Não desista, não saia do ar, porque tem muita coisa nova para você aí. Obrigada, um bom dia, vai ser um sucesso a nossa palestra. Bom dia a todos. Mesmo distante, essa manhã nós vamos ficar com certeza um pouquinho mais próximo. Eu sou a professora Vanessa e, como bem falado pela colega Leonísia, já venho trabalhando com essa temática há bastante tempo. É uma realidade de todas as escolas, infelizmente. E não é só no Amazonas, é a nível mundial. Todos esses problemas causados pelo bullying têm uma explicação. Nós precisamos entender completamente todos os lados. Por que o bullying está acontecendo? Vamos entender um pouquinho sobre o bullying hoje? Vamos lá. O que é o bullying? Essa prática já costumeira que é considerada crime. Bullying é uma brincadeira? Bullying não é uma brincadeira, gente. Uma vez que causa sofrimento, causa dor, e ela já está amparada sendo o quê? Sendo crime. Então, o bullying, que não é uma atividade nova, não é isso? Ele precisa ser combatido. Primeiramente, o projeto Educando para a Igualdade. O projeto, como já explicado pela colega, ele visa informar e sensibilizar a comunidade escolar da Rede Estadual de Ensino do Amazonas acerca das temáticas que envolvem os direitos humanos, diversidade humana e social e cidadania. Por isso, estamos tratando hoje sobre bullying. Vamos ao bullying? Bullying não é brincadeira e é considerada crime. Bonitinho, não é? Colorido, parece até que é brincadeira, mas não é brincadeira. Causa sofrimento, causa dor. E vamos entender melhor os tipos de bullying? Primeiro que bullying é uma palavra do inglês, não é isso? Pode até parecer bonitinha, não é? Mas bullying não é brincadeira e tampouco bonito. Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões físicas, intencionais, agressões psicológicas, morais, que visam te afetar, te atacar, te atingir de alguma forma. Por isso, temos aqui algumas terminologias. Primeiro, bullying é a prática, não é isso? E a palavra bullying, aquele que pratica o bullying, nós chamamos de valentão. O que seria? Vamos entender hoje, separar o que é bullying e o que é o valentão? Primeiro, bullying, como nós te falamos, ele tem a intenção de verdade de te atingir. Seja ele de maneira leve, né? Ou um pouco mais intensa.
O bullying tem como objetivo intimidar ou agredir outro indivíduo incapaz de se defender. Gravem isso. Aquele que pratica bullying, ele vai procurar alguém que não tem capacidade de se defender, que é aquela pessoa mais pacífica, mais calma, mais serena, que não gosta de se envolver em confusões. Então esse vai ser um alvo principal daquele que pratica o bullying, que é o que nós chamamos de valentão. Então, fique atento, colega. Não só dentro de sala de aula, mas pela escola. Hoje você, aluno, professora, professor, pedagogo, procure identificar esses colegas que já têm uma certa passividade e que eles podem, porventura, se tornar vítima dos bullying. Vamos entender uma coisa. Se eu tenho uma personalidade mais calma, mais tranquila, mais serena, que não gosto de me envolver em confusões, em brigas, eu já estou um pouco mais o quê? Predisposto a ser vítima do bullying. Por quê? Eles vão procurar de alguma forma te envolver, seja ele de maneira psicológica ou física, não é isso? E todos os momentos da escola, a gente tem algumas situações que nos deixam um pouco mais vulneráveis. Seja quando um professor se ausenta de sala de aula, ou quando a gente está, né, no nosso lazer, nosso recreio na escola. Então, esses momentos são propícios para que aconteça alguma situação com você que pode ser caracterizada como um bullying, tá bom? Primeiro, já vimos aqueles que sofrem, podem vir a sofrer com bullying. E aquele que pratica, que a gente chama de bullying, como é que é a personalidade dele? Quais são as características do bullying, aquele que pratica? Primeiro, que ele tem uma personalidade mais autoritária. É aquele que gosta de mandar na sala de aula, que quer mandar nas brincadeiras, né? Então, esse, provavelmente, precisamos ter cuidado. Não de maneira alguma impedir com que ele se envolva nas atividades da escola, da sala, mas para verificar se ele não está, de alguma forma, utilizando essa característica para vir a praticar bullying com algum colega. Ele tem uma necessidade de controlar e dominar. Isso faz com que ele, muitas vezes, seja o centro das atenções nas escolas, na sala de aula, na turma, não é isso? Então, esses alunos precisam também receber um certo cuidado, uma certa atenção. E os tipos de bullying, professora? Quais são os tipos de bullying? Os primeiros que a gente pode observar desde a época dos nossos avós, se nós formos conversarmos, né, com os avós, a gente vai verificar a questão do bullying físico. Aquele empurrão, aquele soco, o chute, o beliscão, o bater, isso tudo é considerado bullying se for feito principalmente de maneira o quê? Intencional, de maneira repetitiva. Imagina você lá na sua sala, todos os dias, de segunda a sexta, e passa um colega do seu lado, te dá um beliscão, enquanto que ninguém está ouvindo. Enquanto ninguém olha, ele passa por você, te dá um beliscão. Ou então dá aquela empurradinha. Mas aquilo dali não foi hoje, não foi só semana passada. É constante, é repetitiva. A prática repetitiva de determinada situação em sala de aula, ela pode ser considerada bullying. Principalmente quando tenta te atingir, te deixar de alguma forma para baixo. E é o único, o físico? Não, temos outros tipos de bullying. E o bullying verbal? Como é que nós vamos identificar o bullying verbal? Primeiro, apelidar.
apelidar, xingar, insultar, zoar, tirar aquela brincadeirinha. Primeiro, você pode ter um nome mais difícil às vezes de escrever, mas ele é seu e é um nome com certeza lindo, que seus pais lhe deram. Não te dá direito, em hipótese alguma, você ser apelidado em sala de aula por questões que não envolvam o seu gosto, o seu querer. Então, se estão te apelidando, se estão te xingando, e principalmente quando professora, professor ou alguém da escola não está perto. E mesmo você comunicando, eu não gosto de ser chamado assim, esse não é meu nome. E aquele coleguinha insiste, né? Porque a gente sabe, quanto mais acham graça daquela situação, mais alguns colegas têm a mania de insistir com aquela brincadeira, que não é brincadeira. Então, apelidar, xingar, insultar, zombar, não deve ser aceito. Se não está te agradando, por favor, comunique a professora, a pedagoga, ou simplesmente fale aos seus pais, fale aos seus colegas, mas não aceite esse tipo de brincadeira. E até mais, se você está presenciando essa situação em sala de aula, já viu que Maria chama João de um apelido e que ele fica um pouquinho cabisbaixo? Fale, não chame João dessa forma, chame pelo nome. Esse é o nome dele. Lembremos que na sala de aula precisamos manter um comportamento cortês, ser chamados pelos nossos nomes, que são com certeza belos, ser tratados com respeito, isso é o mínimo. Então, vamos nos policiar com relação a esse apelido, porque a gente pode ter um apelido, né? Com certeza, na nossa casa a gente é chamado por um apelido carinhoso, mas no nosso círculo familiar, na nossa família, a gente é chamado pelo um apelido carinhoso muitas vezes. E fora de casa, não dá direito a seus colegas lhe tratar de uma forma, de um apelido que não cabe. Tanto na casa da gente, quanto na escola, no trabalho, nós precisamos entender que certas brincadeiras não cabem. Não cabe eu ficar brincando, zombando, xingando meus colegas em sala de aula ou no meu trabalho. Porque se o bullying não for tratado na sala, ele com certeza vai acompanhá-lo na vida profissional. E ficamos só no bullying verbal? Não. E o incrível, ele não fica só, né, na questão da sala. Quando sai para casa, encontra na rua, no bairro, olha fulano, chama pelo apelido, deixando a pessoa constrangida. Então, vamos policiar esse comportamento, vamos entender que ele deve ser chamado pelo nome, tá bom? E o bullying material, será que ele só acontece também quando a professora não está vendo? Quando a professora está em sala de aula? Não. Destroçar, estragar, furtar, roubar o material, não só na sala de aula, gente. Na escola como um todo. Então, o bullying material, vamos caracterizar como? Como é que eu vou saber se já aconteceu o bullying material comigo? Ter alguma coisa sua destruída, rasgada, furtada, roubada. E isso acontece não só uma vez, acontece sempre. Ao longo de uma semana, você está todo empolgado com um estojo novo e simplesmente some da sua bolsa. Só para te deixar numa situação triste. Quem não fica triste com uma situação dessa? Poxa,
ganhei do meu pai um estojo novo. E você vai para a escola e o seu estojo some. Ninguém viu, você fica triste com certeza, fica desanimado e às vezes fazem com que você encontre seu material destruído na lixeira da escola, né? Espalhado pela rua. Então, isso pode ser considerado bullying material? Sim. É aquele lápis que aparece toda vez quebrado. É aquele coleguinha que passa por você na fileira e faz questão de derrubar alguma coisa sua, estragar alguma coisa sua. Então, o bullying material existe, sim, e precisa ser combatido. O que mais, professora? Será que é só o meu material escolar? Não. Às vezes, algumas coisas, né, que você leva para a escola e acaba sendo o quê? Destruída. É um trabalho escolar que você fez com todo carinho para ser entregue e no momento de distração, rasgam, destroem, só para te deixar constrangido e cada vez mais triste. Porque, afinal, quem não fica triste? Ter seu material destruído, ter seu estojo, seu lápis, ou às vezes simplesmente somem com as suas canetinhas. Então, isso são práticas que acontecem em sala de aula. Mas, professora, nunca aconteceu isso comigo, mas eu já vi que com Cecília sempre acontece. Sempre o material da Cecília some. Será que a Cecília não está sofrendo com bullying material? Será que ela não está sendo vítima de um valentão? Então, a gente precisa agora, nesse momento, começar a refletir determinadas situações. Não é isso? E só existe o verbal e o material? Não, vamos ao terceiro tipo de bullying, o moral. O moral, podem observar aqui a imagem, né? Como é que o nosso amiguinho aqui embaixo está? Cabisbaixo. Porque ele vai afetar justamente a nossa moral, nosso ânimo. Então, atitudes como difamar, disseminar rumores, caluniar, espalhar aquelas fofocas, sabe? Olha que fulano tem CC, olha que fulano não toma banho, olha que fulano, não sei não, eu acho que ele tá com chulé. Aquelas fofocas, aquelas histórias que não devem ser comentadas, não devem ser ditas em salas de aula, em lugar nenhum. Porque você está tentando fazer com que o colega fique o quê? Com a moral baixa, como colega. Quem não ficaria triste se espalhasse fofocas a seu respeito? Né? Quem não ficaria? Primeiro o quê? Você está numa boa. Aí começa a passar pela escola, pelo corredor, vai para o lanche, aí todo mundo olha para você e começa a rir, a zombar. E você nem sabe o que está acontecendo. Quando passa alguns tempos, você vem saber que fulano disse para ciclano, que disse para beltrano, que você estava namorando com ciclano. Você nem conhece ciclano. Mas aquilo te afeta, atinge teu ânimo. Afinal, todo mundo passava por você rindo, zombando, achando graça. E acaba acontecendo isso aqui, ó. Ficando sozinho. Ficando à parte, sem ter com quem conversar. Se tem uma coisa que é muito boa de conversar, a professora Leonísia vai entender isso, é falar. Falar, conversar na escola é uma coisa maravilhosa. Quem não gosta de conversar? Não é não? Às vezes a gente precisa segurar a língua, porque senão não consegue, né? Atrapalha a aula, porque conversar é gostoso, gente. É maravilhoso. E imagina na escola você não ter com quem conversar. É complicado, não é? Porque vai te deixando mais separadinho. E, pasmem, uma coisinha que parecia que era brincadeira. Por isso que nós começamos.
Bullying não é brincadeira. Vamos fazer uma fofoquinha, né? A pessoa passa adiante, fica falando isso, fica falando aquilo. E não é brincadeira. Tem consequências. E são consequências que realmente são muito graves. Imagina você se sentir triste. Ficar cabisbaixo, porque toda a escola olha para você rindo, zombando, tirando graça, e às vezes você nem sabe direito o porquê disso. E outra coisa, não pense que acontece só com alunos do ensino médio, do fundamental, 8º, 6º ano, todos. Até os pequenininhos lá 6, 7 anos, tem esses comportamentos, essas brincadeirinhas, que não são brincadeirinhas. Ficar fazendo fofoquinha, dizendo isso, dizendo que aquilo, isso aí é a prática do bullying, que nós chamamos de bullying moral, que também vai ser penalizado como os outros bullying. Tudo bem? Só esses 3? Vamos para o 4, psicológico? O psicológico aqui, ele é devastador. O bullying psicológico é o ignorar, o excluir, isolar, perseguir, amedrontar. Já pensou? Não. Quem não gosta de assistir nem filme de terror para não sentir medo, ficar passando por medo todo dia? Aterrorizar, intimidar, dominar, tiranizar, chantagear. Muito como vamos já tocar nesse aqui. Manipular, ameaçar, discriminar, ridicularizar. Como é que isso vai afetar o meu psicológico? Primeiro, imaginem, na escola, onde nós estamos todos os dias, não é isso? A gente tem o nosso grupo de amigos, nossos grupos de colegas. Você, de repente, começar a ser ignorado pela turma. Na sala da gente não tem cerca de 40 e poucos alunos, ou mais às vezes. Você começa a ser ignorado. O trabalho que era em equipe, em grupo, já não te chamam mais. Já deixam você isolado. Te excluem das atividades. Na hora do recreio, do intervalo, que é aquela hora maravilhosa a gente sentar e conversar mais ainda, te deixam isolados. Se você senta na mesa para lanchar, levantam, né? Te deixando sozinho. Isso não vai atingir o nosso psicológico? Como é que nós vamos nos sentir sendo isolados? Lembre que eu falei no início? Bullying é uma prática repetitiva. Imaginem todos os dias da semana você sendo excluído, sendo isolado pela turma. Como é que você vai se sentir? Fazer que nem triste, no mínimo. Professora, mas me isolam sim. Me isolam todos os dias. Vamos já no final conversar a respeito. Mas eu acho que também que eu estou sofrendo do bullying psicológico, professora, pelo fato de eu saio da escola, tem um grupo de meninos que ficam me perseguindo, eu tenho que correr todos os dias, fazendo com que eu fique o quê? Amedrontada, aterrorizada. Eu morro de medo toda vez que eu tenho que ir embora para casa. É uma prática constante, te deixa triste e isso não deve acontecer. Isso é um bullying. Imagine você, de segunda a sexta, 2, 3 vezes na semana, você ao voltar para casa, você é perseguida, ou perseguido, por um grupo ou por um bullying, um valentão. Todos os dias, imagina o medo, a aflição que você vai guardando ao longo da semana. Isso não vai te afetar? Com certeza. Então, essa prática de estar sendo perseguida, amedrontada,
precisa ser comunicado ao professor, à pedagoga, à gestão, aos seus pais, porque ela não deve acontecer. Então, esse sentir medo, sentir aterrorizado, não só no ambiente escolar, ou simplesmente até o voltar para casa, ao ir para a escola, precisa ser comunicado. Nós não podemos sentir medo, sentir amedrontado, terrorizado por ninguém. E o chantageado? Chantageado, vamos explicar bem direitinho? Imagina que... Vamos voltar a envolver 2 como exemplo? Imagina que você ganhou do seu pai aquele joguinho de canetinha colorida que você queria tanto. Você foi todo contente, feliz para a escola com aquele seu material novo, aquele seu presente novo. O seu valentão toma seu estojinho, sua canetinha colorida e diz que só vai entregar se você fizer determinada situação. E toma para você. Toma de você, diz que vai destruir se você não fizer determinada atividade, se não fizer alguma coisa para ele, e fica te chantageando. Ou então, mais, eu vou espalhar na escola toda que você fede, que você não toma banho. Inventa alguma coisa e começa a te chantagear. Só vou te entregar quando você fizer tal situação. Aí você chega em casa, seu pai pergunta, cadê as canetinhas? E aí, meu filho, gostou das canetinhas? Tão bacanas? Aí diz, não dá, você mente, né? Omite ali, com medo, às vezes, de contar. Olha só a situação de uma chantagem, já fez que você mentisse para os seus pais, já te deixou aterrorizado, né? Quem é que não tem o medo, né? Vai dando aquela aflição, aquela dor de barriga, meu Deus. E agora o que eu faço? Conte. Se estão lhe chantageando, conte para os seus pais, conte para a sua professora, conte para o seu gestor, sua pedagoga, ou até... Tem gente que adora, né? Eu adorava e adoro até hoje, né? As meninas da merenda. Não é verdade? Elas não são os amores. Conte para aquela pessoa na escola que você tenha confiança, que possa lhe ajudar. Mas não seja como é que nós vamos dizer? Não atenda a esse chantageador. Porque ele vai fazer isso hoje com as suas canetinhas. Amanhã ele vai pegar outra coisa sua para lhe chantagear, te deixar novamente com o seu psicológico afetado. Então, não faça o que ele pede. Mas o professor, ele já fez isso com fulano, ele destruiu mesmo. Conte para os seus pais, para sua professora, porque ele vai fazer isso hoje. Semana que vem ele vai pegar outra coisa sua e vai fazer a mesma coisa. Ele vai ficar lhe chantageando. É uma prática que vai perdurar, de repente, anos e anos. Então, não sucumbe ao chantageador. Manipular, ameaçar. Esse ameaçar, olha, é complicado, é muito sério. Fica ali ameaçando, às vezes escreve no seu caderno, né, atrás, algumas ameaças. Às vezes você nem sabe quem está escrevendo para você aquelas ameaças, ou às vezes você até sabe. Eu vou te bater. Olha, cuidado ao voltar para casa, eu te pego lá fora. Não tem essa? Te pego lá fora, acho que virou até nome de filme, né? Te pego lá fora. Ameaças constantes. Por favor, gente, vamos nos conscientizar. É bullying, sim.
afeta o nosso psicológico e nós precisamos comunicar a escola. Precisamos comunicar os nossos pais. Imagina você, todos os dias de manhã, acordando cedo para ir para a escola, né? E agora que nós estamos nos dias maravilhosos, você não tem vontade de ir para a escola porque tem medo de ser ameaçado de novo. Aí você começa o quê? A não sentir vontade mais de ir para a escola. Sente até, às vezes, aquela dorzinha no peito, né? Não, eu não quero ir, porque eu vou ser ameaçado. Olha só a situação, gente. Que triste isso. Ah, mas isso não acontece comigo, professora. Mas nós que temos irmãos mais novos, a gente já olhou, ver se ele não está também sendo vítima dessa situação? Às vezes, nossos irmãozinhos se recusam a levantar de manhã cedo para ir para a escola. Uma coisa que era tão gostosa, né? Começa a não dar tanto prazer assim. Às vezes, ele pode estar sendo ameaçado. Então, a gente precisa estar atentos, tanto professoras, pais, gestor escolar e nós, alunos, também. Por que nós vamos esperar a pedagoga, a professora perceber? Se eu vejo que fulano está sendo ameaçado, ciclano está passando todo dia na cadeira do fulano, disfarçadamente ele pega e empurra. Eu não posso ficar calada? Eu não posso deixar essa prática continuar. Porque, como vocês viram, né, o psicológico ele vai me afetar constantemente. O que me dava prazer ver o dia lindo, os passarinhos cantando, eu me arrumar rapidamente para ir para a escola, já não vai ter mais aquele prazer. Então, precisamos ficar atentos. E quando nós falamos sobre o apelidar, às vezes o apelido a gente recebe de uma forma carinhosa, não é isso? Diminutivo do nosso nome, Vanessinha, Mariazinha, né? Mas quando pegam uma questão de um defeito nosso, que aparentemente é um defeito para os outros, e começam a nos ridicularizar. Ah, fulano, acontece muito, né? Eu estou numa sala, professora, todos os meninos são altos e eu sou baixinho. Então, vive me ridicularizando. Que eu sou pintor de rodapé, que eu sou limpador de rodapé. Ficam constantemente me ridicularizando. Como é que eu vou me sentir? Como é que vai ficar o meu psicológico? Então, são situações aí que nós precisamos de estar atentos. Se eu estou sofrendo, eu preciso de ajuda. E se eu estou vendo acontecer com um colega, um amigo, um primo, uma prima, um irmão, eu também preciso ficar atento. Porque imaginem, hoje você sofreu ameaça ou foi ridicularizado, amanhã você pode estar triste e não querer ir para a escola, não é verdade? Aí, não, deixa só hoje, eu não vou para a escola hoje. Semana que vem, volta a acontecer de novo. E já de 5 dias de aula, você começa a faltar 2, 3. Isso não está lhe prejudicando? Isso está lhe afetando, com certeza. E está deixando cada vez mais você o quê? Triste. E essa tristeza que não passa precisa ser combatida. Tudo bem? Mas, professora, só tem o bullying verbal, o físico, né? O moral, psicológico? Não. O bullying sexual, será que ele existe?
Professora, mas isso aí não é abuso? Mas vamos lá. O bullying sexual. O bullying sexual, você menina, mas não é só as meninas não, os meninos também. Mas vamos primeiro a um exemplo. As meninas. A gente passa pelo intervalo, com a professora ou professor, ninguém está por perto, e os meninos passam a mão em você. Querem levantar sua saia, às vezes quer pregar a beira da saia para te deixar, né, constrangida. Isso acontece 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, uma vez ou outra, né, na escola. Você pode estar sendo vítima do bullying sexual. Passar a mão, tentar levantar a saia, a farda, o uniforme. Isso, gente, é o abuso, isso está errado e nós podemos entender isso como o bullying sexual. Professora, o que é que eu devo fazer? O menino tentou levantar minha saia. Minha farda da escola é saia e camisa. O que é que eu faço? Comunica imediatamente. Primeiro que não é brincadeira, não se brinca de levantar ou de passar a mão no seu corpo. Isso é uma prática que nós precisamos entender e deixar bem claro. Não permita que tirem essas brincadeiras com você. Primeiro porque não é brincadeira. Tentar tocar suas pernas ou seu corpo de alguma forma. E fazem isso principalmente na hora lá do lanche. Os outros meninos ficarem zombando de você, achando graça de você. Então, não permitam isso. Comunique, professora, eu tenho vergonha porque já fizeram isso comigo. Converse com os seus pais, converse com a sua professora, aquela que a gente às vezes tem mais contato, né? Que fica mais tempo com a gente na escola, a nossa pedagoga. Procure e fale. Porque ele pode entender que é uma brincadeira, mas não é brincadeira. Então, nada de ficar levantando meninos ou tentando tocar no corpo do colega. A mesma coisa acontece com os meninos também. Parece engraçado, né? Mas não, você, menino, está passando, todo contente, né? E um grupo de meninos tenta lhe pegar. Tocar no seu corpo, te deixar o quê? Constrangido, intimidado, envergonhado. Então, tanto meninos quanto meninas podem sofrer o bullying sexual. Mas é claro, é uma incidência muito maior das meninas serem vítimas. Ah, professora, mas eu acho engraçadinho. Elas ficam tentando baixar a saia. Gente, vamos lá. Se te deixa numa situação envergonhada, é brincadeira? Se te deixa numa situação constrangida, é brincadeira? Te faz? Primeiro, vamos lá. Como é que a gente vai considerar brincadeira? Quando a gente joga bola, por exemplo, brinca de bola. Só uma pessoa se diverte ou todos se divertem? Todos, não é isso? Todo mundo vibra, se o time faz gol. Então, ali é uma brincadeira. Todo mundo está o quê? Se divertindo. Agora, quando você está fazendo isso, só você está se divertindo, a outra pessoa está numa situação que não é divertida, não tem brincadeira aí. Não tem brincadeira. Tá bom? E paramos por aí, será? Não. Um bullying que está sendo bastante comum ultimamente. O bullying racial. Toda ofensa que resulte da cor da pele, de diferenças culturais, étnicas e religiosas, vai ser caracterizado como bullying racista. Então, professor, eu ficar tirando gracinha, brincadeirinha com fulano porque ele é de determinada religião, isso é considerado bullying? Sim. E é crime, como nós falamos no início.
Nós estamos agora recebendo vários cidadãos, né, de outros países aqui, Venezuela, né, recebemos o Haiti, tudo mais, e ficar fazendo gracinha, piadinha com esse grupo de pessoas. Isso é bullying racial? Sim. Mas ele não é da Venezuela, não é do Haiti, professor. Ele é simplesmente japonês. Aí ele tem um olhinho bonitinho assim, né, puxadinho. E eu ficar fazendo gracinha, brincadeirinha, zombando dessa situação. É um bullying racista. Então, quando envolver questões das nossas diferenças, sejam eles de pele, raça, cor, religião, isso é considerado bullying racista. E ele também vai sofrer as mesmas penalidades legais que um outro tipo de bullying, que o bullying psicológico, tudo mais, que o bullying físico, verbal. Então, todos eles que nós estamos falando aqui, eles vão ser penalizados da mesma forma. E vão deixar consequências a quem sofre, sem dúvida. Tudo bem? E, professora, pelo que eu estou vendo, tem vários tipos de bullying, né? Tem. Um que nós precisamos ter bastante atenção é o nosso próximo, o cyberbullying. Já ouviu falar? O que seria o cyberbullying? Nossa, bonito, né, o nome? Cyberbullying. Utilizar as tecnologias de informação e comunicação para hostilizar, fazer brincadeirinhas com outras pessoas. O que seria o cyberbullying na prática? Professora, eu já ouvi falar alguma coisa? Ou, não sei, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar sobre cyberbullying. Mas vamos entender? Primeiro, o cyber está ligado à questão da internet, não é isso? Então, não tem aqueles aplicativos de comunicação instantânea, né? Que nós conseguimos, às vezes, nos comunicar com pessoas bem distantes, e as redes sociais, que são hoje bastante numerosas, é difícil não ter uma, né? Ou seja, um Facebook, ter um WhatsApp, ter um Insta, não é isso? É difícil não ter. Pelo menos em uma delas nós estamos inseridos. E, de repente, você está lá, né? Terminou seus afazeres, suas atividades escolares, vai se divertir. E começa a receber mensagens repetitivas dizendo certas coisas de você muito desagradáveis. Lhe ofendendo, lhe caluniando, fazendo fofoca ou simplesmente lhe ameaçando. E posta lá nas suas redes sociais. Mas, professora, se me mandar no privado, só eu estou vendo. Eu nem sei quem é. Eu posso dizer que também estou sendo vítima do cyberbullying? Sim. Ele pode tanto postar para que todos vejam, ou lhe mandar no privado. A intenção dele é lhe afetar. Então, ele vai lhe mandar mensagens ofensivas, dizer que você fez determinada coisa quando você não fez, e deixar bastante abalado. Mas, professor, eu nem sei quem é. Como é que eu vou fazer? Tem como nós identificarmos, sim. Hoje em dia, é totalmente possível identificar quem pratica o cyberbullying. Já temos leis que nos amparam, delegacias em que você pode procurar para comunicar essa ocorrência. Primeiro, ele vai mandar uma mensagem, aí, com o tempo, ele vai deixar você esquecer.
Aí, torna a enviar a mensagem de novo. E torna a enviar. Não é uma questão de, mandou uma mensagem hoje. Depois de um tempo, ele esquece. Não. O praticante vai lhe enviar uma mensagem e vai passar essa atividade a ser constante. Então, ele vai lhe mandar uma mensagem hoje, depois de um tempo, ele vai olhar, não, tá triste, continuar fazendo a mesma situação, para que você se sinta mal, para que você se sinta triste. E aquilo que era somente no privado, passou agora a ser público. Como? Ele pega, posta na sua página principal para que todos vejam. Você está observando que a situação está se agravando? A prática está ficando cada vez mais intensa e agora ele não se preocupa mais só em enviar a mensagem no privado. Ele faz questão que todos vejam. Isso você pode sim e deve recorrer aos meios legais. Não importa se você é menor de idade ou simplesmente maior de idade. Se você é menor de idade, comunique imediatamente seus pais. Porque você não está necessariamente dentro da escola, não é isso? É nas suas redes sociais. E os pais, tanto professores que estão presentes, estão nos assistindo, nós temos delegacias específicas para tratar a respeito do cyberbullying. E outra, não pensem que só quem é atriz, né? Quem é artista, quem é famoso, vai ser atendido. Porque os nossos maiores casos, é claro, são os artistas como referência. Nós temos aí inúmeros casos de artistas que passaram e que passam pelo cyberbullying, né? Nas suas redes sociais começam a receber ofensas, ameaças. Eles não acionam os meios jurídicos? Sim, acionam. O mesmo comportamento serve para nós. Nós precisamos comunicar a ocorrência do cyberbullying, porque ele vai nos afetar tanto quanto aquele que nós sofremos às vezes em sala de aula. Porque aquele que eu sofro na escola, de todo dia eu passar, João puxar meu cabelo todo dia, não vai ficar. Aquele lá fica lá de segunda a sexta, não é isso? O cyberbullying, não. Ele vai estar te acompanhando constantemente. No domingo, você está em casa, com a família, reunido, né? Assistindo aquela série. O que acontece? Você vai lá, abrir suas redes sociais e está lá. Mais uma ofensa. Aí o que acontece? Nosso coraçãozinho fica apertado, né? Aí a gente se tranca no quarto, quer chorar, chora, e não conta para ninguém. Errado. Vamos contar. O cyberbullying precisa ser combatido tanto quanto os outros. Ninguém tem direito de lhe expor, de ofender, de lhe ameaçar, e muito menos sair escrevendo nas suas redes sociais esse tipo de mensagem. Todos eles aqui que nós falamos, ele faz com que a gente se sinta mal. E não é triste a gente levantar de manhã e não ter vontade de ir para a escola? Não é triste atividades que nos causavam prazer deixar de nos causar prazer? Professora, eu só fiz rir com um colega porque ele fez uma brincadeirinha com fulano. Eu ri junto. Mas será que eu não estou contribuindo para que esse valentão tenha mais força para continuar fazendo as brincadeirinhas, praticando o bullying com o colega? Então, às vezes, nós precisamos ter uma postura, ser mais inteligente. Se já é crime, se a professora diz que não é brincadeira, e se um
volta para casa triste, tá errado. Tá muito errado. E se fosse eu? Imagina. Fulana chegou comigo, Maria chegou comigo e disse que recebeu mensagens, tem recebido mensagens e ameaças na sua rede social. Eu disse para ela, deixa para lá. Isso não vai dar em nada. Só uma brincadeirinha. E se fosse eu? Se fosse eu, abrir minhas redes sociais e encontrar ameaças, mensagens ofensivas, que meu cabelo é isso, né? Que meu cabelo é aquilo, que eu tenho 4 olhos, né? Que minha perna é fina, aquelas coisas que a gente está acostumado a ouvir. Então, se fosse eu? Então, professora, o que eu devo fazer? Primeiramente, conte, seja para a professora, para a pedagoga, para a gestora, para a merendeira, para sua mãe, para o seu pai, para a tia, ou aquela amiga. Você é amiga. Se uma coleguinha lhe confessou que está passando por isso, se ela desabafou com você, como é que você vai ajudar? Ela pode não ter tido coragem de falar para a pedagoga, para a diretora, para o diretor, mas ajude como? Depois que ela conversar com você, comunique à escola, comunique aos pais, para que eles possam serem chamados e tentar solucionar esse problema, tá bom? Então, de acordo com uma pesquisa, mais da metade de todas as vítimas do bullying na internet não contam para ninguém. Fica sofrendo caladinho. E a gente precisa contar, tudo bem? Lembre-se que os intimidadores esperam que você conte, não conte. Se você começar a contar, eles não vão ter mais como continuar lhe intimidando. Se você começar a contar que ele está lhe batendo, lhe empurrando, destruindo seu material, depois que todo mundo ficar sabendo, que ele for conversado, que fosse chamado o responsável dele, ele não vai mais poder continuar com essa prática. Mas, professora, e se ele continuar? Torne a falar para o seu diretor, para a sua diretora, para os seus pais. A prática do bullying não pode ser constantemente banalizada. Nós não podemos achar que é a brincadeirinha. Então, conte sempre. A coleguinha falou que está sofrendo? Conte. Mas eu sou muito pequenininho, a diretora nem vai acreditar em mim. Conte para o seu pai. Mãe, preciso de ajuda. Vai lá na escola, porque minha amiga está sofrendo muito. Aí a sua mãe vai fazer com certeza esse apoio. Comunicar sempre, gente. Não podemos nos calar. Então, perguntas. Ok. Obrigada, professora Vanessa, pela palestra excelente. Gente, muito interessante esse tema. Você não achou? Olha, eu contei aqui 8 tipos de bullying. Só para finalizar aqui essa minha fala, eu conheci uma jovem adolescente, ela tinha uma deficiência da fala, ela gaguejava. E depois de adulta foi que ela me contou que ela sofria bullying no corredor da escola, todo horário de recreio. Ela passava com a coleguinha para buscar a merenda, o lanche, e os colegas faziam um corredor e começavam a xingar ela, indo e voltando de segunda a sexta. Imagine isso, interessante. Ela nunca me contou. Então, hoje nós aprendemos que nós temos o bullying físico, verbal, material, moral, psicológico, sexual, racista e o cyberbullying. E a grande sacada hoje, aluno, professores, gestores e demais colegas da educação, é que nós precisamos, como
atores da educação, estarmos alerta. Precisamos contar, não esqueça disso, aluno. Precisamos combater o bullying. E só se combate o bullying trazendo esse tema para dentro da escola, chamando pais, chamando comunidade, denunciando mesmo, tá? É interessante, temos agora temos perguntas, que maravilha. Temos aí Guajará, bom dia, quase boa tarde, Guajará. É um prazer termos vocês aqui. Professor, olha a pergunta. Vamos colocar a pergunta aqui na tela. Ao identificar casos que caracterizem bullying de maior gravidade, como, por exemplo, ameaças e agressão física, qual o procedimento tomar? Qual a orientação, professora Vanessa, para que a escola possa atuar de maneira preventiva quanto ao bullying? Primeiramente, bom dia, Guajará. É uma pergunta bastante interessante e importante. Primeiro porque não podemos nos calar. A primeira medida é comunicar à equipe escolar, à gestão escolar, à pedagogia, para que seja de imediato chamados pais, tanto daquele que está sofrendo bullying, e tanto daquele que pratica o bullying. Então, os pais precisam estar cientes sempre, e também toda a equipe escolar. Identificou a prática, passou para a equipe ser trabalhado, e quem sabe até realmente chamar o conselho tutelar para que seja comunicado a ocorrência, a escola só passou a informação? Não. Nós precisamos agora trabalhar com os demais. Por quê? Quando nós identificamos um caso de bullying, tenho bastante certeza, não é só um. Tem vários praticantes. Porque viam aquela prática, achavam gracinha e continuavam fazendo, repetindo determinada postura. Então, toda a escola precisa ser trabalhada. Tanto a turma daquela, dos envolvidos, de maneira direta e rápida, quanto a escola toda. Então, são temas, são problemáticas que a gente precisa estar trabalhando com a escola toda. Dependendo da gravidade, realmente o conselho tutelar precisa ser acionado e há situações também que nós precisamos afastar de maneira rápida, da transferência, sim, para o praticante. Porque depois de conversado, ele continuou com aquela postura, nós precisamos proteger os demais. Então, às vezes, eu já presenciei casos em que realmente foi melhor ser afastado o aluno da escola. Ele tem uma nova oportunidade de ir para uma outra escola, e os que ficaram, passar por palestra, roda de conversa, conscientizar para saber depois identificar também os tipos de bullying. Porque às vezes a gente passa por uma brincadeirinha e acha que é só uma brincadeirinha. E não é. Não é. Então, nós precisamos primeiro entender realmente o que é o bullying, os tipos de bullying, até para que depois eu possa me comunicar minha professora, meu professor, minha gestora, meu pai, minha mãe. Então, é um trabalho que envolve toda a equipe escolar, entendeu? Dependendo da gravidade, o conselho tutelar precisa ser chamado sim. E, de imediato, os pais. É preciso conversar, orientar, informar a prática que o aluno estava fazendo com os demais colegas, registrar isso em ata, não é verdade? Mesmo porque, mais tarde, como nós acompanhamos pela mídia, há diversas situações que o estopim foi um bullying praticado, sofrido lá atrás. Então, com certeza, nós não podemos só, vamos conversar e ficar nisso. Não, medidas precisam ser tomadas. Tá bom? Sim. Espero ter respondido. É porque, queridos, o agressor, ele não nasce agressor. A violência é aprendida principalmente no ambiente familiar. A gente, quando trabalha com crianças, percebe
que os alunos repetem, reproduzem na escola aquilo que eles aprendem em casa. Exemplo, meu filho, diz o pai de um aluno, se alguém olhar para ti com a cara não tão bonita, você pode largar o murro nele. Esse tipo de violência que nós chamamos de bullying, ele também é reflexo de família, em alguns casos, que precisamos estar atento, você como gestor, como professor, como pedagogo, esteja atento, chame a família, traga esse respalde com documentação, tá? Se for necessário, traga o conselho tutelar, procure ajuda no teu município de setores da justiça, porque o bullying é um crime. Se é crime, é passível de ser chamado às responsabilidades o aluno, mas principalmente pais. É preciso, na verdade, coibir essa prática. E só dessa forma a gente está conseguindo fazer esse trabalho. A lei existe não para punir o agressor, eu acredito nisso, mas para ajudar esse agressor a sair dessa condição de agressividade, porque uma vez ele deve ter sido também agredido, tá? Para se tornar um sujeito sociável que possa conviver no ambiente social. Veja, se eu tenho um aluno na minha escola que pratica bullying, com certeza, na vida adulta, ele vai ser também um abusador, um agressor em outros aspectos, porque isso é uma aprendizagem. Então, é preciso ressignificar essa aprendizagem. Através de quê? Divulga essa palestra com os teus alunos. Nós estaremos encaminhando uma palestra para você no interior, alguns textos de domínio público, para que o professor possa se empoderar da temática e você trabalhar. Agora, atenção, isso não é um trabalho de um dia, é uma militância anual que precisamos estar desenvolvendo. Então, fique atento para isso, tá? Também temos Novo Aripuanã, que perguntou se tem que trazer o Conselho Tutelar. Como a colega já falou, sim, traga o Conselho Tutelar para ajudar, é um parceiro para nos ajudar a fazer do ambiente educacional um ambiente de paz. Temos Tefé, bom dia para Tefé, bom dia para Tonantins, o que os nossos alunos, que nós e nossos alunos poderíamos fazer para diminuir o bullying. Nós já respondemos isso, professor. Mais alguma coisa a acrescentar, Vanessa? Tonantins pergunta como trabalhar, né, a questão do bullying com as crianças, com os alunos do 7º ano. Uma ideia, uma sugestão. Você que trabalha com a área de humanas, arte, né, história e tudo mais, trabalha o teatro. Crie uma peça e dê os papéis daqueles que sofrem bullying para aquele que pratica. E trabalha toda aquela questão. Não, você vai ter que entrar no personagem. Coloca lá tudo da forma como ele se sente. Triste, né? Chegando, às vezes, a ser diagnosticado com depressão, que não quer mais nem comer. Dê esse papel para esse que pratica. Para ele sentir, trabalhar a empatia. Ele se colocar no lugar do outro. Como é que é estar no lugar daquele que sofre? Então, como é que a gente consegue fazer isso? Trabalhando teatro. Inverta os papéis. A gente consegue, muitas vezes, como professora, identificar, não é isso? Aquele que tem um perfil autoritário, mandão, pode ser que ele esteja praticando. Então, crie isso. Nesses momentos, alguns momentos na escola, a gente tem essa abertura, né, para fazer alguma peça, alguma semana de arte, alguma coisa. Então, a gente inverte esses papéis para que em algum momento ele consiga se colocar no lugar do outro. Tá bom? Com relação à pergunta de Uricurituba, que eu achei interessantíssima. E eu já passei por isso. Uricurituba, acredito que seja essa pronúncia. Professora, e quando os pais não aceitam ouvir o que o seu filho faz, porque acredita mais no seu filho, e o que fazer? Incrível. Isso acontece. Já passei por isso. No momento, eu tive sorte, porque nossas escolas, a escola em que eu trabalhava, tinha câmera. E numa das filmagens,
apareceu, tinha o episódio de uma agressão. Ele achou que não ia ser pego e tudo mais, e o pai já tinha sido conversado e tudo mais, orientado, e ele, não, meu filho é um anjo. Nossa, mas ele é lindo, maravilhoso. Gestor, pedagoga, chamou e mostrou as câmeras. Mostrou as filmagens. Enquanto imagens, não há como você contra-argumentar, não é isso? Então, essa é uma possibilidade. Agora, professora, minha escola não tem. Incentivem a turma a falar, porque em algum momento na escola alguém presenciou, testemunhou. E não chame somente para uma reunião, comece a chamar constantemente. Uma hora ele vai entender que a equipe toda escolar não está mentindo, que existe uma pessoa do outro lado sofrendo. E faça ele entender que se fosse com meu filho, se fosse meu filho que estivesse do outro lado. Então são algumas sugestões que a gente, né, pelas experiências já de alguns anos, vem observando na prática, tá bom? Nova Olinda do Norte nos traz uma pergunta muito interessante. Que medidas devem ser tomadas após as denúncias de bullying para que a vítima não seja ameaçado por ter denunciado o agressor? O que fazer, Vanessa? Primeiro, houve ameaça, acionar. Fale para seu pai e sua mãe que tem que acionar a justiça. Tem que procurar uma delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Houve ameaça? É crime. Então, você precisa realmente continuar falando, comunicando e se proteger legalmente. Não de forma alguma, né, querendo tomar satisfações, mas comunicou à escola, comunicou aos seus pais e fale para o seu papai, eu já li, a professora falou, temos que procurar uma delegacia. Faz o boletim de ocorrência, comunica o conselho tutelar e, de repente, é aquela situação. Até o agressor, o praticante, o valentão, precisa ser transferido da escola para não ser mais uma ameaça para a comunidade escolar. Tudo bem? Espero que tenha... Mais uma pergunta de Guajará, Vanessa. Isso. Aluna do 9º ano 1, Escola José. O que fazer quando o bullying não é praticado pelos alunos, e sim pelo professor? Lembra que na nossa conversa a gente falou, né? Se não for tratado aqui na escola, mais tarde vai para a vida profissional. Não é verdade? Vai estar em todos os nossos campos de trabalho. Como é que a gente faz? Primeiro, aquela representante escolar. Ok. Sempre sala de aula tem um representante, tem um vice. A turma toda se reúne, conversa. Nada de querer ofender também, de querer brigar. Vão chamar a pedagoga. Ah, não tem pedagoga na nossa escola. Chama a gestora, o gestor, a secretária. Se reúnam na salinha de vocês e conversem o que está acontecendo. Eles precisarão, né, depois conversar com o professor. Ele vai ser orientado também, assim como o aluno, quando pratica. Não podemos sofrer calado, a gente precisa conversar, comunicar. Nós não falamos aqui, nós precisamos contar para alguém? Então conte. Mas professora, dentro da escola, nós já tentamos fazer isso. Converse com seu pai, converse com a sua mãe. Está vendo todo dia o profissional se dirigindo, praticando determinado tipo de bullying, e isso está causando um problema, uma aflição, um conflito. Então, comunique. Esse profissional também precisa passar por essa orientação, precisa de repente, né? De repente está precisando disso. Observar que o aluno dele não está gostando dessa prática e de repente ele mudar essa prática dele, porque vai ser também considerado crime. Não é crime só para aluno, não. Bullying como um todo, entendeu? Independente de cor, raça, vai
vai ter que responder pelo crime, tá bom? Uma pergunta, né? Na escola temos uma caixinha de denúncias e foi deixado bem claro a questão de que bullying é crime. Sim, bullying é crime. E foram feitas várias atividades e trabalhos trabalhando os diversos tipos de bullying com o ensino fundamental ao médio. Fui colocado aqui só ensino fundamental e médio. Mas, gente, não fiquem surpresos. Até no jardim, os pequenininhos já estão com essa prática, sabia? Chamam o coleguinha pelo um apelido, fica zombando do coleguinha pequenininho, aquelas coisas angelicais. Às vezes já tem essas brincadeirinhas que eles acham que é brincadeirinha, mas não é. Então, desde os pequenininhos a gente precisa estar orientando, porque a gente acha graça, né? Tão bonitinho, pequenininho, fica te chamando fulaninho de, sei lá, de cabeçudo, né? É uma coisa bem comum. Fica chamando cabeçudo. Não, não é cabeçudo, chame pelo nome dele. Ele não vai deixar de ser mais bonitinho, tá? Por isso não. E também, o fato de eu estar dizendo pro meu irmãozinho, às vezes, que fica comigo, né? Porque minha mãe passa o dia trabalhando, meu pai passa o dia... Eu não tenho que ficar ensinando essas coisas para ele. Eu posso corrigi-lo. Dizer, não, João, nada de ficar chamando o seu coleguinha de cabeçudo. Se o nome dele é Pedro, chame de Pedro. E ainda coloque mais. Se fosse com você, João, você ia gostar de ser chamado? Então, precisamos ter bem claro isso. Bullying é crime e desde os pequenininhos, desde casa. Seu irmãozinho ainda não foi para a escola, começa a trabalhar com ele, a chamar pelo nome, a não ter práticas, né, que venham deixar o outro colega triste. Tudo bem? Espero ter respondido. Tá com a Tiara. Ok, professora, eu agradeço a todos os colegas dos municípios que colocaram suas perguntas, postaram sua experiência, as suas iniciativas, parabéns. Esse é o nosso trabalho como educadores, estar sempre antenado com essas temáticas, não desanimar. É uma prática anual, comece em fevereiro, quando iniciar as aulas, termine em dezembro, sempre trazendo em pauta temáticas como essa. Isso não passa só com uma vez não, queridos. Isso tem que ser uma prática cotidiana do espaço escolar. A Itacoatiara, obrigado pela participação. Nós estaremos encaminhando a lei do bullying. Ele é bem claro na internet, mas nós vamos selecionar e estaremos encaminhando para você. Obrigada, São Paulo de Olivença, Guajará, Tefé, Urucurituba e a todos os demais que participaram conosco. Estaremos de volta uma outra oportunidade. Fique atento, estaremos convocando você para uma outra temática tão legal quanto essa, tão atual quanto essa. Obrigado, Vanessa, pela tua experiência, pelos teus ensinos, pela essa troca de experiência, que as escolas realmente elas precisam disso. Precisamos levantar um corpo de profissionais, um grupo de profissionais dentro dessa temática dos direitos humanos para fazermos a diferença sim, gente. É possível mudarmos a nossa educação, é possível mudarmos o ambiente escolar. Vai de você, professor. Comece na sua escola, na sua sala de aula. Preste atenção no que está acontecendo e tome iniciativa. Bullying é crime, existe lei para corrigir isso e nós precisamos estar ensinando os alunos e a comunidade escolar que é preciso combater. Obrigado, beijo no coração, que Deus abençoe vocês e até a próxima vez. Bom, pelas perguntas, espero ter contribuído de alguma forma para que vocês possam entender que bullying, como bem inteirado, não é crime. Não se cale, procure ajuda. Obrigada. Ok.